A gente tem no nosso encontro hoje algumas coisas diferentes enfim, estou contente de ver essa possibilidade da gente ir organizando essas diversidades de encontros, né? Uma das diferenças que a gente tem nesse nosso encontro, então, quem está vindo, que tem participado bastante do círculo, está vendo que a gente está fazendo um círculo num outro horário, o que acontece em alguns momentos. E um dos motivos que a gente está fazendo o círculo num outro horário hoje tem a ver com a gente estar fazendo uma atividade em conjunto com um outro grupo que a gente começou a formular no final do ano passado. Esse grupo é a Naetropeides, que é um grupo que tem se ocupado de ler contos da cultura ídis, de pensar sobre a música ídis, de falar sobre poesia, de acompanhar o que está se produzindo em ídis hoje em dia, né? Então, ao redor da língua, da cultura, da literatura, do teatro, a Naetropeides tem feito encontros desde o final do ano passado, e esse ano tem seguido se encontrando. Então, a gente tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que a gente tem se visto pelo grupo de ídis, e foi a partir dessa atividade que surgiu o nosso desejo da gente receber a Marta, o Juliano, o João, o Heitor, eu não sei quem mais está aqui, que daqui a pouco vocês vão se apresentar, né? Mas do grupo que está trabalhando com a remontagem do sonho de Goldfaden, né? Um momento da gente olhar novamente para um texto que foi um marco fundamental do Teatro Ídis em São Paulo. A gente tem aqui a Algueta com a gente, que assistiu e acompanhou, e durante muitos anos contou muito para a gente sobre o sonho de Goldfaden, né? Então, o pensamento inicial que a gente fez era um pensamento da Naetropeides, ouvir como estava sendo essa experiência do grupo que está montando Goldfaden em relação a esse texto, né? A encontrar o texto, a dialogar com o texto e pensar no sentido contemporâneo, nos formatos contemporâneos. E aí, à medida que a gente foi conversando e construindo um pouco o que seria esse nosso encontro, nos pareceu que não havia nenhum motivo para que o pessoal do Círculo não se interessasse também. Nos pareceu que, das conversas que a gente tem tido ao longo desses nossos 3 anos de círculo, falar sobre teatro ídis, sobre cultura, sobre expressar e rever e dialogar novamente com obras importantíssimas do teatro ídis nesse momento, e isso também tem a ver com a ativação da Casa do Povo, a ativação do Taíbe, o diálogo do Taíbe com a cidade, toda essa formulação que envolve também a remontagem do sonho de Goldfaden, nos pareceu que fazia todo sentido que a gente pudesse trazer essa conversa para o Círculo também. Então, a gente decidiu fazer uma atividade conjunta. Fico feliz também da gente poder, nesse sentido, pôr o bloco na rua para que as pessoas conheçam essa atividade que a gente tem organizado e feito conjuntamente, que é a Naetropeides, e que as pessoas estão convidadas a se juntar a gente à medida que se interessarem. E, então, eu vou começar passando a palavra para a nossa convidada organizadora mais central aí do processo da remontagem do Goldfaden, que é a Marta Kiss, que é diretora, né? Enfim, acho que coordenadora geral desse projeto como um todo, né? Em geral, Marta, a gente aqui no Círculo se apresenta, conta um pouco da nossa história, do próprio trabalho, e então a gente dispensa a apresentação de quem está
coordenando, tá bom? Combinei com a Marta que a gente faria essa passagem dela contar um pouco e dos outros integrantes contarem um pouco, mas que a gente poderia também ir intermediando as nossas perguntas, a gente vai tentar se organizar só para a gente poder dar esse tempo de fala e depois as perguntas que forem surgindo a gente vai fazendo esse diálogo. Então, super boas-vindas a todos vocês e a gente está muito curioso para saber da história toda desse processo e de como vocês estão vivendo essa possibilidade de trazer de volta o Goldfaden para o nosso circuito. Sim. Boa tarde a todos. A ideia de hoje, a gente conversou com a Lília, a gente fazer uma conversa coletiva. Como vocês sabem, teatro é uma arte muito coletiva, então eu sou a Marta, que sou diretora e também dramaturga, junto com o Rothbaum, dessa reimaginação do sonho de Goldfaden, e estou aqui com algumas pessoas, e imagino também que hoje essa conversa seja feita com a Hugueta, que faz parte desse processo, tanto quanto nós. A gente pensou em ser uma verdadeira conversa, porque estamos no meio de um processo de criação, né? E somos artesãos, artistas do teatro, do audiovisual, e mesmo as nossas ideias, elas se expressam melhor a partir de uma conversa e de uma reflexão em processo do que a gente está fazendo, mais do que uma fala, fazer uma fala ainda, a gente ainda não está com um distanciamento da nossa obra, ela ainda está, a gente está ainda filmando, né? A gente está ainda em criação, e a gente está muito feliz de poder dividir isso com vocês, alguma parte disso, porque até então a gente teve durante meses entre nós. Para quem não me conhece, vou me apresentar então, e em seguida passar a palavra para outros do nosso coletivo temporário de teatro Yiddish da Casa do Povo. Eu sou a Marta, eu conheço muitos de vocês, ocupo, né, estou na Casa do Povo mais proximamente desde 2013. O encontro com a Casa do Povo foi junto com o processo de criação de um espetáculo que eu fiz sobre a Rosa Luxemburgo, e lá eu criei e estreei esse espetáculo, que ficou 4 anos quase em cartaz. A gente fez uma última apresentação um ano retrasado, no 100 anos do assassinato da Rosa, e desde então os vínculos com a Casa do Povo ficaram cada vez mais fortes. Criei outros espetáculos lá, um chamado Revolta Lilith, sobre a Lilith, que muitos de vocês conhecem, né, que está justamente dentro de uma percepção judaica da primeira mulher e tudo mais. Fiz um espetáculo lá. Tem um coletivo chamado Coletivo Ocupação, que nasceu durante o movimento secundarista das ocupações e que ocupa permanentemente a casa. A gente fez lá o Quando Quebra Queima, que eu dirigi também, e agora estamos nesse sonho, que é um verdadeiro sonho e prática da reimaginação do sonho de Goldfaden. Bom, quem mais está aqui? Está aqui o Frederico Luca, que também tem uma relação estreita com a casa, diretor de arte. Fred, não sei, que fez a direção de arte, cenografia, está fazendo, na verdade, porque não terminamos do espetáculo. Fred, não sei se você quer falar alguma coisa para se apresentar. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite também. Eu sou Fred, enfim, estou fazendo a direção de arte da peça, que está em processo, como a Marta falou. A gente está bem ansioso para voltar, né? A gente não terminou, está acontecendo ainda. Bem ansioso para conseguir colocar ela, de fato, no palco, nas telas, e poder mostrar para vocês também. Enquanto isso, a gente está elaborando ainda. Claro, depois que a gente mostrar ela ainda, que está em processo, a gente vai pensar muito, mas também é legal poder conversar com vocês, entre a gente também, né? Porque tem um momento de produção que é bem intenso, que a gente está criando tudo do zero, depois tem um momento também de olhar para o que a gente fez e acertar as pontas. Enfim, valeu pelo convite também. E o Heitor Goldfluss, morador do Bom Retiro, ator,
no espetáculo, ele faz o Hotmar. Heitor. Tá mutado, Heitor. Gui Chaves. Então, eu quero bater papo, não quero falar muito de mim, não. Só que está sendo um processo que a gente teve que interromper em virtude dos protocolos e sinais vermelhos e roxos e tudo mais, muito, extremamente prazeroso, de descobertas, né? Eu que sou judeu, escutei a minha vida toda o Yiddish, mas nunca consegui falar, nunca consegui efetivamente aprender, viram, de alguma forma, um exercício de resgate também, né? Não só do idioma propriamente, mas das raízes também. É isso. O Heitor começou a falar uma coisa que em breve talvez ele pode contar mais, como que foi essa aproximação, né, através do espetáculo, por isso que ele também está aqui, super importante. O João Batista, que toca clarinete, é músico, né, e aprendeu clarinete especialmente para o espetáculo, que é um musical também, e é da banda Gran Bazar, e ele faz um espetáculo no San Hakoin, fala Yiddish e canta em Yiddish. Fizemos aulas com o Gustavo, que é parte fundamental dessa construção, que está aqui também. E João? Bom dia a todos, como estão? Tudo certo? Muito legal estar aqui com vocês, porque os últimos meses foram meses de muito desafio para a gente aprender e mergulhar cada vez mais dentro dessa cultura, dessa língua, igual a Marta estava falando, e dessa musicalidade, né? Então, a gente tocando e mergulhando cada vez mais nesse universo tem sido muito bacana e desafiador. Vamos conversar mais sobre isso também, né? Então, bom dia. E o João vai dar uma pequena amostra da música para a gente também hoje. Bom, quem mais? Juliana Abramovay, diretor musical e do espetáculo, também músico. E Ju, passando a palavra para você. Bom dia a todo mundo. Também está aqui. A gente vai conversar com calma daqui a pouco, mas enfim, esse foi um processo muito, muito interessante e muito particular, porque foi também um processo de quase uma arqueologia musical, assim, de realmente entender as camadas, entender o material que a gente tinha, toda a história, toda a conexão da peça com a Casa do Povo. Então foi um processo que envolveu todos esses elementos, não só uma direção musical simplesmente, o que nunca é simples também, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Eu também fundei o Gran Bazar em São Paulo, fui morar fora já em 2016, então estou afastado da banda desde então, mas tem uma conexão com a música do leste do Mediterrâneo, com a música dos Balcãs, também com a música judaica, música árabe. Então tá envolvido nessa peça foi muito especial para mim também por conta disso. O Juliano está morando na Holanda e veio já 2 vezes, especialmente para essa criação. E também, por fim, que está aqui, daria para ter todo mundo, mas infelizmente muitas pessoas hoje estão fazendo outras lives, ou ensaiando, ou criando, mas está aqui o Jaya Batista, figura fundamental dessa criação, que é assistente de direção e preparador corporal. Se apresente. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Que eu estou aqui. Está dando para ouvir? Tá. Então, boa Sim. tarde para todos, para todas. A Martinha já me apresentou, né, a minha função dentro desse trabalho, mas é uma grande alegria, o que ter uma grande alegria de estar me envolvendo nessa criação. Para mim, eu acho que está sendo uma grande formação
do ponto de vista de adentrar dentro desse universo Yiddish, né? Da cultura Yiddish, do teatro Yiddish, e de toda a pesquisa, de toda a arqueologia que a gente teve que fazer para se familiarizar com essa peça, né? Então, acho que é um trabalho de muitas descobertas, de muitos maravilhamentos e de muitos encantamentos de uma cultura muito rica, e que a gente vai vendo ela, né, nômade, como foi se espalhando, e muitas referências que às vezes eu não tinha a noção de que também isso tinha uma relação com esse universo Yiddish, né? Então, está sendo uma grande alegria mesmo estar participando desse processo. Muito bem. Como quase todos disseram, esse processo de criação é uma escavação que a gente está fazendo, né? E de muitos e muitos momentos, né? A ideia dessa remontagem começa com a Algeta, e o Gil preparou uma pequena surpresa que mesmo nós nunca ouvimos, de uma primeira das etapas dessa arqueologia que a gente fez em busca do sonho de Goldfaden, que foi em 1900... Bom, não sei se vocês sabem a história da montagem. Acho que nem todos, né? O Guetta, seria incrível você contar rapidamente, talvez, dividir um pouco o que foi a primeira montagem para a gente chegar no tempo presente agora. Bom, fazer esse prólogo para a gente. Bom, eu, na verdade, eu ia falar, mas já que... Não sei se vocês estão me ouvindo agora. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Olha, na verdade, eu só posso dizer que eu tenho muito na lembrança a primeira montagem do Sonho de Goldfaden, que foi no Teatro Municipal, lotado, e na língua Yiddish, e além dos atores e atrizes, contou com uma orquestra sinfônica, 2 corais, e principalmente eu tenho uma lembrança muito grande, porque foi um espetáculo inesquecível. Os adereços, os trajes, os cenários foram muito modernos para a época, tinha uma rotunda preta e, por exemplo, uma arvorezinha, a floresta era uma arvorezinha de metal, o cavalinho era o cavalinho de pau. Foi muito surrealista e muito, muito, muito elogiado pela crítica em geral, apesar de que a peça foi toda em Yiddish. E eu sempre tive um sonho, desde que eu vi esse sonho daquela vez, eu continuei tendo esse sonho. Que um dia a gente tivesse a possibilidade de apresentar novamente o sonho. E felizmente eu corri atrás do texto durante muito tempo, não consegui. Mas finalmente Benjamin esteve alguns anos atrás, poucos anos atrás, em Varsóvia, e conseguiu o texto. Ele me trouxe o texto. Primeiro ele me trouxe em polonês, e depois ele trouxe o texto em Yiddish, que foi o original montado naquela época. Então, a minha colaboração maior nesse caso, que eu considero que eu fiz com muito carinho, com muito amor, foi a tradução para o português. Porque assim há a possibilidade de um grande público poder ver. As músicas, eu tenho certeza que o Juliano recebeu muitas das músicas que eu mandei para ele, porque, como disse a Marta antes, é um musical, não deixa de ser um musical, né? E por que eu fiz essa tradução e como era o meu sonho? Porque eu acho que tanto os personagens como toda a temática da peça continua muito atual. Aqueles personagens podem viver no dia de hoje perfeitamente, são bem possíveis para serem hoje. E eu estou muito feliz, porque parte do meu sonho, que era ver novamente, já está sendo realizado. Eu sei que eu vou chegar no teatro, ou por online, ou presencialmente, e eu vou rever muita coisa daquele sonho.
É natural, é lógico que não é possível e nem deve e nem vai ser igual como foi quando eu vi em 1948, há mais de 70 anos atrás. Tenho outras vivências, outra técnica, e eu tenho certeza que vocês, a Marta, a equipe toda, você, Juliano, o João, que eu conheço pessoalmente também, eu só posso dizer o seguinte, que meu sonho está começando a se realizar, e ele vai ser completo quando com ele vai ser possível, talvez depois da apresentação, que já vai ter online e tudo, que a gente consiga reinaugurar o nosso Teatro Taíbe com a peça. E eu quero desejar a vocês o maior sucesso possível aos atores, às atrizes, a toda a equipe que me deixou, estou muito emocionada com o trabalho de vocês. E eu só posso dizer o seguinte, façam um sonho. Obrigada. Gueta, não faz isso com a gente. Olha só, como o Gueta falou, esse texto estava perdido, o Benjamin encontrou em Varsóvia, né, Beija, em 2000 e... 17, mais ou Que menos. foi 16, 15, uma coisa assim. E 2015. em seguida, 2015, 2 anos depois, né? Então, o sonho da Gueta, que como todo sonho tem uma persistência, né? Como ondas, ele chegou também até mim e eu fui para Varsóvia. Vocês falaram hoje da Dorota, né? Que é uma desses elos, né? Uma das pessoas que, vamos dizer, constitui esse fazimento, essa criação. E o Benjamin pode falar talvez mais sobre ela depois, mas eu tive em Varsóvia em 2017, em janeiro de 2017, pela primeira vez. Eu também aproveitei essa viagem, foi também para fazer um percurso dos rastros da presença da Rosa Luxemburgo lá, mas eu tinha uma missão que era me aproximar, pesquisar um pouco mais sobre o Jacob Rothbaum. E o meu primeiro dia em Varsóvia, eu fui no Centro de Cultura Judaica, e lá, pesquisando sobre ele, eu encontrei as partituras do Sonho de Goldfaden, que a Gueta tinha traduzido já as letras, mas a gente não tinha música de um musical. E aí tiramos xerox, e eu trouxe para o Brasil, e essas partituras passaram-se muitos anos, e eu enviei, desde o início do projeto, a gente já tinha o desejo de que o Juliano fosse o diretor musical, e essas partituras ficaram com ele durante muito tempo, muitas dúvidas de interpretação da partitura, muitas conversas com o Gueta, e no ano passado, pela primeira vez, o Juliano conseguiu, ele estava na Holanda, e ele chamou, né, um amigo dele, pianista, e a gente pôde ouvir a música da peça, que a gente já estava em processo de pesquisa, de né, produção, mas a gente nunca tinha ouvido. E essa música, então, pela primeira vez a gente ouviu, e em seguida, a gente formou uma banda para fazer essa peça filme, que é composta de 4 músicos, e em seguida o Juliano fez uma como que fala isso? Uma segunda partitura, né? É uma outra partitura da original, e a gente pôde ouvir, dar corpo à música, né? E então a gente pensou para começar dividindo com vocês uma música da peça, tanto da primeira gravação como um pouco um trecho de uma música que toca no espetáculo. Isso. Acho que tem algumas coisas interessantes
tem alguns elos sem os quais seria impossível. Então, eu falei essa coisa da arqueologia porque aos poucos as peças foram se juntando. Então, a gente, né, graças a Marta conseguiu a partitura, graças ao Benjamin conseguiu o texto, graças ao Guetta traduziu esse texto para o português, mas a gente recebeu essas partituras, as partituras originais, elas tinham, eu estou compartilhando aqui a tela para vocês poderem ver essas partituras, que foram as primeiras. Então você tem você tem melodias e acompanhamentos, então você consegue imaginar, bom, você consegue ver, se você tocar piano, você consegue você mesmo tocar, ou alguém pode tocar para você essa música. Mas a gente não sabe qual música pertencia a qual personagem ainda a partir dessas partituras, né? Isso não nos era, a gente não tinha como ter essa informação. Exatamente, e aí entra a Guetta, que foi quem assistiu a peça em 1948 e que tem uma conexão tão forte com a peça que lembrava todas... A música de qual partitura, qual trecho da partitura, qual personagem de qual trecho da partitura geral. A partir de... E você só viu essa peça em 1948, foi a única memória que você... O único momento em que você esteve com ela, não foi isso, Guetta? Foi, exatamente. Então, esse é um elo que é muito impressionante, assim, porque graças ao Guetta a gente pôde ter acesso... E a Guetta preparou, na verdade, essa segunda série de partituras com o nome dos personagens. Então, com a partitura, com a letra também. Primeira letra. Exatamente. Aqui eu estou mostrando uma das partituras que o Guetta mandei para você. Mandou para a gente poder saber qual música pertencia a qual personagem. Então, essa foi a primeira etapa do processo. Que para mim é uma das coisas mais impressionantes, assim, pensar que graças a essa memória de tantos anos atrás a gente teve acesso a isso, né? É incrível. Então eu vou colocar aqui, e aí, enfim, com as partituras originais, eu chamei um amigo meu pianista para tocar e gravei ele, e aí a gente pôde ouvir as músicas no piano. E eu vou colocar aqui só uma música só para vocês terem um gostinho de uma das músicas, por exemplo. A gente pode colocar um trechinho de uma parte que não é nem uma música de um personagem, é só uma música de transição, mas eu acho muito bonita. Opa, tá um pouco alto, né? Tá bom o volume? Peraí. Pode pôr alto. Cada uma dos números da partitura que a gente tinha aqui tinha um trechinho, às vezes trechos um pouco maiores, às vezes trechos um pouco mais curtos, um pouco mais longos, mas aí com isso a gente foi montando, e graças ao Guetta a gente foi montando realmente todo esse tabuleiro fascinante que nos permitiu continuar com a peça. Ju, você vai dividir um pouquinho da música da montagem? Então, da música da montagem eu estava ouvindo aqui e acho que ainda tem bastante trabalho para fazer, então acho que eu vou deixar para a gente ouvir no próximo momento. Porque aqui ainda precisa de um pouquinho de trabalho, mas na próxima vez que a gente se encontrar, a gente compartilha um pouco mais da música. Marta? Eu não sei tanto. Eu queria perguntar... Sim. Assim, acho que essa ideia, né, da gente poder ir fazendo a conversa sobre a montagem, né, acho que a gente está falando de uma coisa super bonita desse processo da vivência, né, da memória da Guetta, desse sonho, desse caminho incrível que eu acho que foi, né, dessa possibilidade do Benjamin encontrar o texto e das tuas visitas de pesquisa lá, né?
E eu acho que até esse momento de consolidar, de voltar e falar, tá bom, então vamos propor esse revisitar, essa recriação, né? Eu queria saber um pouco como que vocês estão vendo essa recriação, porque a gente até que está acompanhando essa coisa assim do tipo, tem a coisa né, a perspectiva de ser no Taíbe, mas aí a gente também está com essas limitações do Taíbe, aí a gente ouviu que tem um pouco de filme. Eu queria entender assim, como que vocês estão pensando essa estruturação da montagem? Sim. Nossa, é muita coisa para contar, mas vamos lá. Falando agora da Polônia, né, dessa visita, eu me lembrei dessa visita que eu fiz, que eu encontrei as partituras, eu encontrei diversas anotações do Rothbaum, né? E, inclusive, a primeira coisa, quando eu abri, chegou uma pasta. Então, foi meu primeiro contato, porque eu ainda não tinha lido a peça, né? O primeiro contato que eu tive com ele, com o autor, chegou uma pasta, né? De arquivos. Quando eu abri o arquivo do Jacob Rothbaum, a primeira coisa que eu vi foi Jornal Nossa Voz, Rua Três Rios, 252. E eu em Varsóvia. E foi muito emocionante, estranho e magnífico, porque era o meu primeiro dia na Polônia, vocês podem imaginar o que significa, né, ir para a Polônia e tudo que isso, né, carrega, e a primeira relação que eu tive com esse diretor polonês foi a Rua Três Rios, a Casa do Povo, o jornal Nossa Voz, tão íntimo, né? E ali, para mim, começa um pouco já o processo da história dessa peça, né? Que, vamos dizer, é um encontro de mundos, né? E de diásporas. Em seguida, investigando, né, o material que estava na mesa, eu encontro também uma matéria sobre a montagem do espetáculo em 48, com os atores nas coxias. O jornalista foi muito bom, inclusive, porque ele entrevistou os atores na coxia antes de entrar em cena. É uma matéria incrível, onde eles contavam um maravilhamento que era fazer essa montagem. Inclusive, tinha uma fala da mãe da Elgueta. E depois de ver isso, em seguida, eu achei um caderninho de anotações do Rothbaum e tinha lá, eu estava ao lado uma polonesa, que era tradutora e estava comigo nesses dias, e eu vi uma anotação totalmente intuitiva, eu perguntei o que está escrito aqui, Juden, e ela me disse que estava escrito uma indagação do Rothbaum em 48, que era como representar, né, como dar conta do que é um judeu em cena, em 48, né? E, de certa maneira, isso me marcou bastante, marcou muito, porque é também, de certa maneira, uma pergunta que nós, no início desse processo, nos fizemos em relação a essa tradição enorme, infinita, do teatro Yiddish, né? Como encarnar, né, no teatro, que é uma arte muito do presente, né? De certa maneira, todas as artes são, mas o teatro, ele se dá no presente, ao contrário do cinema, que captura o presente, a gente acontece no presente, nós somos artistas do nosso tempo. E o que seria, né, o que é o teatro Yiddish, na medida que também nós que estamos fazendo... Bom, é um coletivo, todos os artistas de diferentes lugares, alguns com muita relação com a casa, outros menos, mas como que nós, que não herdamos diretamente, né, essa tradição, poderíamos encarnar essa história, né? E o primeiro contato, sem dúvida, e a primeira guardiã que nos fez esse elo é a Elgueta, é o texto, mas o próprio texto, a gente sabe que o teatro Yiddish, a ideia não é fazer uma palestra sobre o teatro Yiddish hoje, mas o teatro Yiddish, ele era muito ligado a um público também, né? E mesmo quando é infinita, cada dia eu descubro alguma coisa nova, né? Eu tenho uma Bíblia que é do Jacob Ginsburg, né? Que é uma língua errante. Não sei se vocês conhecem esse livro, inclusive eu super indico. Aqui. Sim, muito bom. Tem essa imagem adorável
Incrível. Onde ele traça, né, faz a língua yiddish, mas fala muito sobre teatro, né? E então o primeiro processo, na verdade, foi de pesquisa mesmo, de alguns meses, junto com o dramaturgo, co-dramaturgo, que é o João Turque, que tentou entrar, não conseguiu hoje porque está fora de São Paulo, junto com, principalmente, desde o início, com Fred, com Juliano, com Jaya, de a gente, na verdade, entrar num mundo, né? Num mundo que, de certa maneira, a gente sabe que o teatro Yiddish hoje tem, e principalmente em Nova York, Argentina, em alguns lugares do mundo ainda, né, vive, mas que também foi interrompido, né? E de certa maneira, uma chave, vamos dizer, que foi importante para a gente, foi a descoberta também da origem do teatro Yiddish ligada ao Purim, porque quando a gente pensa, e a gente vai saber mais sobre o Purim, é muito parecido, vamos dizer, com o que nós conhecemos, judeus ou não judeus, né, com o que a gente tem na nossa própria memória afetiva, né, e corporal, do que é uma festa, do que é como tem um pensador francês que fala que é o l'enversement du monde, né, o mundo de cabeça para baixo, né, o riso subversivo, né, um teatro que é popular, né? Então, de certa maneira, a gente tinha em nós alguma memória, mesmo ouvindo as músicas, que nos conectava sem entender muito a esse teatro, porque o teatro, de certa maneira, é um pouco Yiddish, o teatro popular, o teatro ligado ao seu público, o teatro musical, né? Um teatro que tem a festa como base e a música, né? Então, foram meses de pesquisa também em cima do texto, porque no Sonho de Goldfaden tem o Goldfaden, que é o pai do teatro Yiddish, conhecido, e que está no... Vamos dizer, o Rothbaum, ele propõe uma coisa muito interessante para a época, que é uma peça que fala sobre o teatro. E fala sobre, de certa maneira, a luta por esse teatro continuar, que também é a luta pelo Yiddish, né? E nessa peça ele evoca muitos personagens míticos, né? De um teatro Yiddish, como Hotmar, como Boba Yarni, o Konelem. Então teve um trabalho nosso, por isso que a gente fala de arqueologia, nem sempre tão fácil, de ir se aproximando desse universo, e ele foi vindo aos poucos, né? E se conectar com o teatro Yiddish não somente como uma linguagem, uma técnica, uma forma, mas como um estado de espírito, que de certa maneira seria o lugar mais verdadeiro que a gente poderia conectar, na medida que a gente não tem uma herança direta dessa linguagem, né? Mas a linguagem, isso é o mistério e a magia também do teatro. Eu sinto que ela foi vindo e ela está vindo aos poucos, né? Não sei se o Heitor quer falar um pouquinho sobre isso, sobre como foi essa aproximação aos poucos do texto. Falo sim. E aí eu continuo. Tá legal. O que eu acho que é interessante, justamente, vou até reforçar o que a Marta começou a dizer, são essas camadas, né? São camadas metalinguísticas quase, né? A gente está falando ao mesmo tempo de uma peça teatral, né? Com começo, meio e fim, entre aspas, uma historinha sendo contada, só que ao mesmo tempo que você conta aquela história, você está contando a história do Yiddish, você está contando a história de um pensamento de 1900 da década de 40, sobre vamos dizer, uma dúvida sobre o fim da língua Yiddish, o fim do teatro Yiddish, né? O fim, de alguma forma, um extermínio da cultura Yiddish. Você está fazendo um paralelo com os artistas, que somos todos nós,
que seguimos em crise, seguimos com dificuldades para fazer arte num país ou até num mundo, né? Não é exclusividade brasileira, mas é uma exclusividade, é algo contemporâneo, é algo que acontece na maioria dos lugares, independente do continente. Então, são todas essas camadas, né? E mais as nossas próprias camadas. Eu, por exemplo, eu sou um judeu, fui criado num lar mais ou menos judaico, né? em que de religião não havia nada, então meus pais me colocaram numa escola religiosa judaica, porque esse menino tem que ter algum judaísmo, e eu chegava em casa de quipá, meu pai falava, tira essa merda da cabeça, você não precisa usar aqui em casa. Não, mas Deus castiga. E aí, aquele menino, né, que até hoje trata isso na psicanálise, ele se vê diante da mesma questão no palco, com um personagem, né, com características semelhantes, também judeu, também artista, né? É delicioso. São, como eu disse lá no comecinho, são pequenas e enormes descobertas que se sucedem. E aí aparece a música. Eu não sou cantor, eu sou cantor enquanto um ator que canta, né? Ou seja, tenta enganar a plateia que está cantando. Só que é música Yiddish. Ela chega com aqueles fonemas, com aquelas palavras e, eventualmente, um ou outro palavrão, que é o vocabulário que me formou, né? Porque em casa não se falava o Yiddish, mas na casa dos meus avós, sim. Então, você aprende o que é turres, você aprende o que é drek e assim por diante, mas não aprende a falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você aprende nome de comida e palavrões. E, de repente, você está cantando aquelas músicas em que aparecem esses fonemas, que a gente conhece, essas palavras, ou pequenas frases, palavrões, nome de comida, e vem aquele lugar impalpável da comoção, né? Quantas vezes eu me peguei comovido, né? Não conseguindo assim, ou jogando para o... Então, vamos jogar a favor do personagem, eu cantando uma música e as lágrimas correndo nos olhos, mesmo sem saber direito a letra daquela música, né? Então, tem esse lugar dessa comoção e que me comove só de me lembrar. A gente chegou a fazer, né? E essa comoção ela veio lá atrás, em 2017, no final do ano, quando a gente leu uma primeira versão, né? Que foi feita de uma primeira tradução da Hugueta, na Casa do Povo. A gente houve um evento junto com o coral, né, em que apresentamos parte de uma canção, se eu não me lembro, e apresentamos um texto dessa arqueologia. Lá já dava para ver que a potência disso daqui. E a potência é sublinhada ainda mais, para mim particularmente, que sou um morador do Bom Retiro, e um fã, mais do que tudo, um fã da Casa do Povo, do trabalho que se faz. Gostaria, até vivo me lamentando com o Benjamin, ontem estava falando disso com ele, né? Quero ser mais ativista, mas aí, né, o andar da carruagem no cotidiano às vezes não permite ir além do que eu já vou, mas eu tento acompanhar os eventos. O Taíbe, que é um teatro que, na minha juventude, é o teatro que eu frequentava. Eu não era morador, então, do Bom Retiro, mas todos os meus amigos, minha família, era do Bom Retiro. Vamos ao teatro? Vamos. Era o Taíbe, era sempre a primeira opção, né? Então, todos esses elementos e a oportunidade, né, que a gente sempre tem quando está fazendo teatro, o bom teatro, que eu costumo dizer para os meus alunos, que está falando do hoje, né? Está falando do momento do agora, com as rupturas, com as diferenças,
sejam políticas, sejam sociais, sejam comportamentais, um olhar sobre a alteridade, quer seja uma alteridade de gênero, ou algo religioso, ou algo de cor ou de raça, dependendo da nomenclatura que se use. Né? É a oportunidade de estar colocando isso em cena, de estar gritando isso em cena. É isso. Não sei, acho que eu fui muito longe, não sei se eu consegui voltar. Muito lindo. Eu queria sugerir, desculpa, Martinha, eu sei que vai ter música e tal, e sei que do elenco só tô eu e, de certa forma, tá o João e tá o Jaya. Mas se a gente puder ler um trechinho, a primeira cena da peça, por exemplo, que ela tem uma página. Sem dúvida. Para as pessoas, sem dúvida, né? Em algum momento. Sem dúvida. Vamos fazer isso daqui a pouco. Então, o Heitor já fez um gancho que eu ia trazer, que talvez seja importante dividir com vocês rapidamente o que é a fábula, né? Mas, antes disso, o Heitor traz uma coisa muito importante para a gente se situar um pouco como a gente está, que é... esse processo tem sido muito não só sobre o que a gente vai fazer na montagem, isso, a pergunta da Lilian sobre atualização e para os nossos tempos, mas o que a montagem faz de nós, né? E esse texto, como o Guetta trouxe, tem muitas conexões, né? Uma constelação de conexões com o nosso tempo. E se o Yiddish é uma língua errante, né? Como nós sabemos, de certa maneira o teatro também é. E a gente experimentou, desde os primeiros ensaios, o que seria também uma poética errante, né? Uma encenação errante, que está em movimento. Então, desde o início, a perspectiva não era lidar com o Yiddish como um museu, como um teatro do passado, mas um teatro do presente, porque seria, vamos dizer, a gente precisa abrir, né, estrear, que é muito importante, mais no teatro, sobretudo, que o público pensa, mas, de certa maneira, sendo um pouco ousada, a gente está fazendo um teatro Yiddish diaspórico, né? Então, a gente tinha um desejo de fazer esse desvio para o passado, para a tradição, e, de certa maneira, trazer ele para o presente. Então, na peça, a gente é muito fiel, né? Muito rigoroso às músicas, a gente fez aula de Yiddish com o Gustavo, e para cantar algumas músicas, né? Porque a gente não vai fazer a peça em Yiddish, não é possível, mas isso foi muito bonito, porque passa pela língua, e a língua traz a subjetividade, né? Mas também, e o Fred vai falar um pouco aqui, na pesquisa visual, a gente trabalha, vamos dizer, a gente evoca um pouco o que seria, que a gente vê em alguns filmes, uma estética do cenário, muito, né, influenciada pelo expressionismo também, que isso eu acho que hoje em dia a gente pode ver alguma montagem de teatro Yiddish em Nova York e tudo, mas para a época, né, o teatro Yiddish também era muito revolucionário, né? O próprio Rothbaum fez parte do Wilner Teatro, que era Wilner Truppe, que foi uma companhia, né, na polonesa, principalmente o teatro polonês, né, Yiddish polonês, muito ousada para a época, com experimentação de linguagem. Foi o primeiro grupo a montar o Dybbuk, que de certa maneira, a gente liga muito o Yiddish ao humor, mas o Dybbuk, as memórias das montagens é que era uma coisa quase perturbadora de tão diferente que era a encenação. E então a gente também tentou, vamos dizer, o teatro, ele tem, a gente chama um pouco que isso que a gente está fazendo é uma opereta, porque tem o canto, tem a palavra, tem a cenografia, tem os figurinos e tem uma parte fundamental do corpo dessa peça, que é fazer ela no Taíbe, né? Então, a fábula, assim, resumindo muito, né? O espetáculo, a gente pode ler um trechinho daqui a pouco, o espetáculo começa com um grupo de teatro, e o ponto desse grupo, que é o personagem que o Rothbaum criou, que se chama Oizer, ele e o Rotzmar, que são, vamos dizer, dois guardiões desse teatro, desse grupo de teatro,
eles recebem assim o Hopke, o senhor Hopke, que nessa peça a gente transforma em senhora Hopke, que é o dono do teatro, e ele anuncia duas coisas que aconteceram. Uma que tem um ator que faz a peça que está desaparecido, que é o Marcos, que é um ator que é ligado às lutas, né? O Jacob era comunista, então também, de certa maneira, ele traz, né, esse lado, né, o Marcos é ator, mas ele se engaja, né, ele luta contra as injustiças sociais, e o senhor Hopke, ele chega e descobre que ele foi preso, e anuncia que esse teatro, então imagina isso, né, em 48 já tinha um personagem que falava que esse teatro tinha personagens muito velhos, que ele queria renovar o teatro, né, trazendo o teatro Yiddish como um teatro que estava envelhecendo, e ele quer modernizar esse teatro. Ele usa no texto original figuras como a gente vai pôr pessoas dançando com patins e tudo mais, e ele anuncia, então, vamos dizer, para nós hoje, a expulsão desse grupo. E, em seguida, o Oizer faz uma operação mágica, a gente poderia dizer aqui, influenciado pelos ventos de nós, da nossa tradição também em território brasileiro, xamânica, a gente poderia dizer, porque ele sonha, e nesse sonho ele evoca os espíritos do antigo teatro Yiddish tradicional, dos personagens do Goldfaden, para salvar, de certa maneira, esse teatro. Ele reencontra esses personagens, né? Então tem uma fantasmagoria no espetáculo, e nós mesmos, ao montar esse espetáculo, também temos uma fantasmagoria. E é uma fantasmagoria sobre a outra, porque ao estar no Taíbe, a gente sente, porque a gente está ocupando o Taíbe já há alguns meses, que a gente não está fazendo essa peça sozinho, que a gente está fazendo com os espíritos ancestrais da Casa do Povo e do Taíbe. Eles estão lá nas poltronas vendo a gente, de certa maneira, escuta eles também para ajudarem. É muito forte, né? Tá no teatro em ruínas, e de certa maneira nós, né, no espetáculo, somos um pouco Oizer. Também estamos uma operação meio benjaminiana, assim, de fazer um desvio para o passado, não para dizer como ele foi, né, mas para presentificar, né, evocar esses personagens, essa história, talvez a grande, né, aprendizado que a gente tenha com também uma tradição judaica, talmúdica e do teatro, que é a narrativa, né? Então, ao contar a história, ela vive novamente, né? E nesses tempos agora, de certa maneira, a gente tem feito, né, e a peça, ela é, na verdade, uma peça muito sobre a sobrevivência, né, dessa língua, e sobre a sobrevivência do teatro, sobre a sobrevivência do Taíbe, né? Então, a pergunta da Lília, aí que a gente, de certa maneira, essa dramaturgia também se atualiza, porque a gente fica entre também uma ficção, uma fábula, e a realidade da nossa própria situação, que, além disso, diante da pandemia, se multiplica mais ainda, porque nós... é uma coisa muito louca fazer essa montagem nesse momento, né? Se a gente fizesse há 2 anos atrás, ou daqui a alguns anos, mas a gente está fazendo essa montagem num momento muito difícil, né? E isso nos fez pensar também muito nos atores, né, do teatro Yiddish, que também atravessaram a guerra. A gente falou, bom, a gente também vai conseguir atravessar esse momento. Então, talvez a gente está, assim, o que talvez transforme em relação ao texto original é porque, aos poucos, no processo e na reescritura, a gente fala reimaginação desse texto, a gente foi colocando... O texto, ele tem uma fábula, né, como se fosse um roteiro, uma estrutura, que a gente foi colocando algumas coisas do nosso tempo também. Não sei, talvez o Fred possa também fazer um pouco trazer um pouco isso que eu estou falando em relação à encenação, né, à direção de arte, como que a gente ocupou o Taíbe.
Legal. Acho que podia contar um pouco da forma da peça também, né? Que acho que é uma coisa Sim. bem especial, além do texto também, né? Que a gente se deparou como, né, encenar um texto antigo também, né, de 48, como trazer isso à tona hoje em dia, e como trazer isso, como o Heitor falou, né, no presente, como falar isso do presente, né? Apesar de a gente beber dessa experiência do passado, e na Casa do Povo, cada objeto que está lá conta uma história, né? Esse trabalho de arqueologia que o Jaya também falou, o Heitor falou, o João Ju, que cada canto dessa casa, né, construído por muitas gerações e por muitas pessoas diferentes que congregam desde pessoas até, enfim, muito mais velhas, até bem jovens também, a gente se junta numa experiência só, né? E aí, então, o que a gente pensou para a peça também, né? A peça é de alguma maneira, uma reinauguração do Teatro Taíbe. E o Teatro Taíbe como ele está hoje. Também, né? Não é só falar do que o Teatro Taíbe foi antigamente, né? A gente retoma isso também, ao fazer a peça, a gente conta também, de alguma maneira, a história do Teatro Taíbe, a história da Casa do Povo, mas é pensar também o que é o Teatro Taíbe hoje, né? E é uma coisa que é bonita, que é o teatro que está em ruínas. Então, a gente está produzindo sobre um tempo de ruínas também, né? E não é só um tempo que está em ruínas antigamente, né? Porque está deteriorado, porque foi fechado, que, enfim, a casa está, né, se revivando e, né, tem uma pujança de vida muito grande. Mas nosso tempo também, atualmente, a contemporaneidade também é uma ruína, né? A gente tem esse momento que a Marta fala, a gente também está negra, né? Se 48 também pensar sobre a diáspora também, hoje em dia a gente também está, de uma maneira, num momento muito crítico. Então, a peça é uma reinauguração, mas de uma maneira diferente também, porque como é que se dá a peça? A peça tem 2 momentos, né? O passado, que também é bastante, que é o texto, que é a encenação, que é a adaptação dele, que se dá uma filmagem no Teatro Taíbe, e em algumas partes da Casa do Povo. Então, a gente fez encenações, filmagens, quase um cinema, um teatro expandido, um cinema expandido, sobre espaço da Casa do Povo, e esses vídeos, esse cinema quase, é projetado no segundo andar da casa, né? A gente tem 2 lugares especiais na casa, 2 momentos diferentes, um passado, que é o teatro, mas ainda presente e vivo, e também o segundo andar da Casa do Povo, que é onde as pessoas vão ver a peça numa videoinstalação, com cenas projetadas nessa videoinstalação com 2 telas bem grandes, que a gente não pode nem falar a gente fica brincando aqui, que é isso, né? A gente está fazendo cinema, a gente está fazendo teatro, a gente está fazendo essa coisa de teatro expandido, e também um desejo muito grande da Marta, dos atores também, né? De manter o teatro vivo, mesmo que esse teatro também tem que tomar uma forma nova, né? Pode parecer também que, assim, putz, a gente está fazendo isso, uma encenação, uma peça de teatro como se fosse cinema por causa da pandemia, para se conseguir se adaptar às questões da Covid e como a gente pode fazer isso, mas, na verdade, nos parece que não, né? A maneira como a gente está, enfim, como a gente acredita, né? Só se deu certo isso ou não, vocês vão poder dizer para a gente isso, e o tempo vai poder dizer isso para a gente também depois que a gente colocar ele, né, de fato, ao vivo, mas é uma maneira de contar o que existe ali, como é que é falado do Taíbe hoje em dia, né? E como é que a gente fala de um teatro que está em ruínas, mas também essa ruína não é uma ruína esquecida, acabada, né? É uma ruína que está viva, né? São nossos fantasmas, ou talvez nossa experiência do passado, que nos move até hoje, né? Não é simplesmente uma volta para o passado nostálgica e arqueológica fria, né? É algo de beber desse amontoado de histórias que foram sedimentadas em cada parte da Casa do Povo para pensar o que é hoje em dia a nossa vida, né? E aí, então, a gente tem essa estrutura um pouco de fazer sempre o paralelo do passado, que é o Taíbe, e a peça ensinada em 48, e o que é a Casa do Povo hoje em dia, que guarda toda essa memória e elaborou essa memória também, que a gente vê projetado esse filme no segundo andar. E aí, enfim, a gente lança a mão de algumas
dos objetos, das histórias que tem na casa, pesquisar as pinturas da Casa do Povo mesmo, os murais do Gerson Knispel, pensar também, e também produzir em cima disso, né? A gente fez nossas pinturas, a gente fez nossa cenografia, a gente fez também um cenário próprio nosso, que dialoga com esse cenário do passado, e reatualiza aí de alguma maneira, né? A gente faz essa dupla camada. Mas também, de novo, né, é uma coisa que a gente está descobrindo ainda, né? A gente não está... É uma coisa que nesse processo, cada vez que a gente vai construindo um pouco mais, a gente vai tendo mais ideias e isso vai se entrelaçando cada vez um pouco mais, né? A gente está ansioso também para conseguir mostrar isso e ver como que as pessoas veem, né? Como que as pessoas também participaram da história da Casa do Povo, vocês, o público em geral também é uma questão que não é só uma peça só para judeus também, né? A gente também, a Casa do Povo, hoje em dia também tem, por exemplo, todo um trabalho com as costureiras do bairro, com as bolivianas do bairro, que também aparecem no filme, então, também aparece na peça. Filme e peça não é uma coisa que a gente às vezes confunde também, né? E para contar esse entrelaçado de histórias, né? Também não só a identidade judaica também, mas também como ela é universal para outras experiências também, e como que a gente viver essas ruínas e pensar sobre as ruínas também nos dá luz e reflexões sobre as ruínas do nosso presente. E como é que a gente consegue retomar isso e elaborar, e juntando com as experiências do passado. Não sei se também ficou muito claro, na verdade, está, mas, enfim, só uma palhinha também. Podem perguntar também, se não ficou muito claro. Ed, o Benjamin chama as ruínas de ruínas do futuro. Sim. A sensação que a gente tem, que a gente herdou com o sonho do Goldfaden, é que ele possibilitou a gente, de certa maneira, a poder criar e recriar mundos, né? Então, o Fred falou do filme, né? Então, a fábula do Goldfaden a gente está transformando num filme filmado num teatro, um filme-teatro, difícil classificar, mas que é um filme onde a gente sonha o que é um pouco também, a gente também sonha o que seria o teatro Yiddish e o que é o teatro Yiddish, né? Como uma arte que está em movimento, assim. E, ao mesmo tempo, a gente misturou, tinha um desejo muito grande de certa maneira, ser uma peça que conte um pouco sobre a história da própria peça. Então, a gente, ainda voltando, tentando responder a Lília, a gente mistura esse tempo do que é o sonho do Goldfaden, da fábula, com uma dramaturgia que a gente chama do tempo presente, transformando a experiência da nossa própria montagem em também tema da peça. O que quer dizer isso? Dando um exemplo para vocês, a ideia é começar o espetáculo a gente vai começar com um depoimento em Yiddish da Hugueta sobre a primeira montagem. A gente vai trazer o filme é dividido em capítulos, então entre cada capítulo do filme, entre um momento e outro, a gente vai ter depoimentos dos atores que têm elos, né, com essa história, seja pela história com a Casa do Povo, por exemplo, um dos atores, o Bolzan, que faz o Marcos, a primeira vez que ele entrou em cena, com 17 anos, foi no Taíbe. Ele fazia uma escola técnica no Tiradentes, e chamaram ele para fazer teatro, e ele falou, eu vou. E era o Taíbe. E eu não sabia isso quando eu chamei ele. O Heitor, que tem uma experiência, a Açucena, né, que é cantora, que é judia, que também conta uma história linda, que a primeira vez, quando ela chegou em São Paulo, vindo da Bahia, um dos primeiros lugares que ela foi na Casa do Povo, e ela foi recebida pela Marina. Marina, não sei se você está aí, mas ela conta isso. Então, de certa maneira, a gente está tentando fazer uma malha assim, de fios, de tempos, trazendo um pouco também a própria história, né, como se fosse um documentário por trás dessa montagem. Porque, como eu falei, essa imagem do Purim, onde tudo que é proibido é permitido, a gente sentiu e está sentindo nesse processo de criação uma liberdade imensa, né, essa peça, né, através do Rutbaum, através do Goethe, através de uma tradição do teatro Yiddish, nos deu para poder, e o Oizer, que sonha em sonho, se move
a gente também sente que a peça ela é uma embriaguez, ela é um momento de sonho de a gente poder dar vida a esse teatro, né? E aí, como é concretamente, é muito difícil para a gente falar, porque a gente faz, né? A gente é muito do fazer, né? Do concreto. E, de certa maneira, eu acho que espero que vocês possam sentir, né? Mas talvez dividir mais um momentinho isso com vocês, desse devir atorídice que nós estamos vivendo. O João que nunca tinha tido nenhum contato com a língua Yiddish, né? Mas que é muito musical e que também nunca tinha atuado e aprendeu a tocar clarinete. Ele, além disso, ele herdou esse personagem que é muito divertido, que é o Nosson Hacoin, que é um judeu religioso do Staten, e ele aprendeu a música e atua no filme, e ele podia dividir com a gente um pouquinho aqui. A letra da música ou o texto, como você quiser, João. Passando bastante. Boa, Marta. Antes eu queria fazer um comentário, porque tem uma coisa do universo musical que eu sempre repito, que é importante a gente saber, que é que quando um músico lê uma partitura, a música não necessariamente acontece, né? Porque você também tem que entender o universo da onde vem aquela partitura. Então, a gente que vive no Brasil, por exemplo, se a gente vê um russo tocando samba, a gente percebe na hora que é um russo tocando samba, né? Então, esse dilema, esse problema, ele surge também quando nós, músicos, eu e o Juliano, a gente toca música do leste europeu há vários anos, né, também, e a gente fica sempre tentando mergulhar cada vez mais nesse universo, né? E a música klezmer e a música que está nesse teatro Yiddish, ela tem muito a ver com esse instrumento que é o clarinete, né? Então o Juliano falou, vamos lá, vamos aprender clarinete, e eu, nossa, que demais, que oportunidade boa. Aí eu aprendendo clarinete, a Marta ainda vira para mim e fala assim, olha, queria que você fizesse o Nosson Hacoin. Aí eu, meu Deus, mais um desafio. E eu acho legal, porque daí se torna ao mesmo tempo um desafio de interpretação daquela partitura, porque, por exemplo, eu vou tocar uma coisa aqui rapidinho, tá bom, gente? No mundo da música klezmer, você, quando está fazendo as notas agudas, sempre... Eles tocam de um jeito muito ornamentado também, né? Então, é sempre aquele... Sabe? Então, nunca é aquele som dito erudito, limpinho da música clássica, sabe? É um som que ele é tocado com muita liberdade também. É um som muito... que dá muita liberdade para os ornamentos que o músico quer colocar, para o músico também imprimir a interpretação dele naqueles temas que são tocados por tanta gente. Então, na hora de cantar a música do meu personagem, do Nosson Hacoin, eu me deparei com esse desafio. Eu fui falar com todo mundo que eu conheço que fala Yiddish. A gente teve a ajuda impecável do Gustavo Emos, que ensinou a gente praticamente do zero a pronúncia, né? Isso era um pouco, dividindo com vocês, meio desesperador para a gente, porque como na pandemia tem um encontro presencial, a gente vai pôr na boca, né, e no sentimento essa língua. É um desafio enorme, né? E aconteceu muito, graças ao Gustavo. Sim. E a persistência dos atores e aos fantasmas da Ibi, só pode ser. Sim. Então, pouco tempo também, né? Exato. Então, por exemplo, a música do Hotmar, né? Se eu toco o que a partitura está falando, a partitura está falando assim, vamos lá. Só que a gente toca ornamentando muito mais, né? Então a gente faz... Então, isso chega também no canto. Então, por exemplo, a música do Nosson Hacoin é assim...
Ich heiß Nossen Hakoyen, ich bin Nossen Hakoyen, der Nomen meiner ist doch fein. Funidischer Priester, Feister, Frimster Mann. Aí a gente canta ornamentando ainda mais, né? Obrigado, Gustavo, bateu palminha para mim. Eu tô fiscalizando a pronúncia aqui, tá de parabéns. Pelo amor de Deus, Gustavo, que essa cena a gente já filmou, não vai dar mais para consertar. Então a gente canta mais ornamentando ainda mais. Então é Ich heiß nos... Desculpa, eu fiz o H errado agora. Ich heiß Nossen Hakoyen, ich bin Nossen Hakoyen, der Nomen meiner ist doch fein. Funidischer Priester, der feinster, frimster Mann. Obrigado, gente. Esses são os meus comentários. Deixa eu aproveitar então e colocar, eu achei um trechinho que acho que dá para que vai ser legal de compartilhar de música aqui, inclusive dessa mesma música, para a gente ouvir como que ficou um pedacinho aqui. Então vamos lá. Eu não tô ouvindo. Eu Não também tá não, vindo, Juliana. Ju? Não tá vindo, Ju? Achei que vocês estavam ouvindo. Por que será? Eu achei que sim. Tem que Estranho compartilhar o som. Ah, já sei. Não, mas só um segundinho. Aqui, eu preciso mudar uma coisa aqui. Vocês não vão ouvir o microfone, mas vocês vão ouvir isso. Essa é uma gravação, isso que vocês ouviram é a gravação da filmagem, né? Porque a gente também tem feito... Exatamente. A gente está sendo ousado nisso, que a música do filme é gravada durante a filmagem, né? Porque muitos filmes que a gente vê com música se grava em estúdio, depois faz na pós-produção, se coloca a música, né? Mas o que as pessoas vão ouvir é realmente a música produzida no momento. E essa cena, que a gente gosta muito, é uma cena que é na sala de costuras do Hotzmar e da Casa do Povo, hoje ocupada pela cooperativa de mulheres e costureiras, trabalhadoras bolivianas. Como chama a cooperativa? Desculpa. Empreendedoras Sem Fronteira. Empreendedoras Sem Fronteira. E foi, então, fazendo mais um elo aqui do passado, presente e futuro, a gente fez o que dando exemplo de uma cena, né, do filme. A gente reconstituiu, né, a gente reimaginou o que seria a casa, né, uma sala de costuras do Estreito. Melhoraram. Que o Fred fez magnificamente bem. Então, a gente pôs papel de parede no primeiro andar, na sala de costuras, os objetos, tinha até uma comida judaica nessa casa. A gente entrou no hiperdetalhismo de trazer mesmo o que seria uma casa de um alfaiate, de um costureiro. Tem as 3 filhas, inclusive a Nina Rotinski fez uma participação nessa cena. E a gente... Essa cena é uma cena musical, é a cena mais musical do filme, onde todos os atores cantam e dançam. E
no final da cena, que é um plano sequência, isso quer dizer que a gente filma sem edição, a gente filma de uma vez só, muito parecido como é no teatro, que o teatro não tem pausa, né? A gente continua o plano dessa casa e a cena termina com as costureiras bolivianas hoje trabalhando. Então, essa é uma cena do filme que a gente faz esse trânsito de tempos entre, né, a fábula e hoje, né? Esse eu acho que é o único momento mais ousado do filme, que a gente realmente coloca em cena dois mundos e aproxima. E isso me fez lembrar um pouco a fala do Arnaud, acho que foi aqui, né, no grupo de estudos, Bicard, que ele falou que a língua passaporte, o Yiddish, ele fez o oceano diminuir, né? Então, o Oceano Atlântico se aproximou. E aí, nesse caso, a gente vê um pouco isso nessa cena. Será que vocês querem fazer alguma pergunta, algum desejo, alguma coisa mais específica ou não? Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu acho que a resposta, eu acho que eu só vou saber quando eu ver o espetáculo, o filme. Mas no começo você falou uma coisa que o autor tinha essa pergunta: como é que eu coloco um judeu no palco? E eu achei uma pergunta tão poderosa. Aí eu queria que você falasse mais sobre ela. Será que ele se perguntou isso porque era 48, era muito perto do final da guerra? Ou será que é uma pergunta em geral sobre como representar o judeu? Porque na literatura, no texto é fácil, mas será que no teatro, no cinema, que complicação? Enfim, eu acho que eu vou sair desse Zoom com vontade de ver o espetáculo, o filme, mas também com essa pergunta que me parece muito poderosa. Sim. Então, Heloísa, eu acho que, sem dúvida, essa pergunta dele é feita após a Shoah. Era uma anotação já de 48, mas, e sem dúvida, sinto que era, né, como dar conta, como colocar, porque o teatro é produção de pensamento, é produção de corpos, né? Então, que mundo que eu vou, como que colocar, né, um judeu a partir de um mundo que foi destruído, né? Porque ele também convoca personagens do Statel, né, personagens que tinham sido massacrados. Então, acho que... E também uma dimensão política, existencial de e agora, né? O que é urgente para o nosso tempo. Eu sinto que como encarnar, né, esse mundo, porque, de certa maneira, isso tem sido muito forte fazer espetáculo, porque a gente está convocando o mundo antes da guerra, né, em um mundo encantado, assim. O Singer, ele fala, tem um trecho no livro do Ginsburg muito bonito sobre o Singer, que ele fala que quando ele foi para Nova York, ele tinha a sensação de que os demônios, ele usa essa palavra, os demônios, os duendes do mundo Yiddish, eles estavam sepultados e que no barulho da cidade nova-iorquina, eles não conseguiam vir à tona, né? Então, como evocar esse mundo que foi, e de certa maneira, essa alegria que foi interrompido, né? E sem dúvida, eu acho que não é à toa que ele faz essa peça, continua fazendo em 48, não sei, o Goethe presenciou isso e viveu isso, que devia ser a força de você fazer uma peça no Municipal para mais de 1.000 pessoas, lotado todos os finais de semana em Yiddish, em 48, né? Então, realmente, o Rothbaum, quando ele não é à toa que se chama O Sonho de Goldfaden, eu acho que essa peça, quando ele monta essa peça, e assim, sempre são sentimentos muito subjetivos de quando você monta um espetáculo e não conhece o autor, você tenta se conectar com ele silenciosamente, né? Mas eu acho que é uma peça que ele... de luta, né? De luta em manter vivo, né? E de não só de rememoração, mas de encarnação desse mundo interrompido, assim. E aí a gente também se faz essa pergunta hoje em dia, né? Imagina o João para fazer um personagem religioso, e aí
ao mesmo tempo o que seria hoje, né? Então a peça ela começa, a curva que a gente faz, ela começa, tem uma personagem, a Mirelle, que é uma jovem judia do Staten, que é, vamos dizer, encarna, né, de certa maneira, tantas jovens dessa época, mas a gente termina a peça, de certa maneira, na peça a gente vai cada vez mais chegando ao que a gente diria que seria um judaísmo hoje do presente, assim. Não somos mais, não temos né, um pano e usamos uma roupa florida e saia, mas o que é esse corpo hoje, né? Então, acho que é um pouco... Eu sinto que o Rothbaum, ele não fez essa peça à toa nessa época, né? E ao produzir um sonho, como eu te disse, ele promove uma ação, né? Uma ação, um movimento e uma vida, né? A gente tem muita essa sensação no Taíbe que a gente está trazendo os fantasmas para a luz, assim. Obrigada, muito bonito. Marta, desculpa. Não, pode falar, depois eu vou falar uma coisinha, mas pode ficar à vontade. Tá, Suzana, rapidinho, acho que só complementando, acho que a Heloísa traz, né? Acho que tá um pouco baixo, para mim só? Tá baixo? Eita, peraí. Põe o microfone perto. Melhorou, colocando perto já funciona. Tá, vou colocar perto, assim tá melhor? A mulher dele largou ele. Então, acho que a Heloísa, eu acho que essa indagação que a Martinha trouxe, eu acho que para mim também foi muito forte, né, a gente pensar ela, porque eu acho que ela tem várias vias, né, tanto uma via histórica, uma via filosófica, de se pensar sobre ela, e ao mesmo tempo ela motivou a essa pesquisa, né. Eu acho que tem algo ali que o Rothbaum ele faz, que para mim foi muito singular, que é atribuir ao sonho uma possibilidade de uma ação revolucionária na vida desperta. Então, quando a gente pega esse texto, a gente fala o porquê que ele evoca esses personagens do Goldfaden, né? Como que trazer esse personagem e, ao mesmo tempo, a gente ter todo um trabalho arqueológico de acervos, de ir atrás dessas peças e a dificuldade de conseguir essas peças, né? De ter pistas para essas peças, né? E como que a gente vai fazer com todo esse material para a gente fazer esse trabalho hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vê nessa ação do sonho que o Rothbaum traz, ele coloca essa pergunta, e ao mesmo tempo ele cria uma dramaturgia que, através do sonho, ele evoca esses personagens para uma aliança onírica, para eles entrarem em aliança, por uma ação política na vida desperta, que seria como o Yiddish, a cultura Yiddish, continuar viva e estar viva, né? Então, acho que esse caminho, né, a partir também dessa indagação do próprio Rothbaum, vai levando a gente, né, a pensar, a provocar a gente dentro dessa encenação que a gente está construindo, né? Então, acho que quando ele traz para o sonho essa possibilidade de se fazer algo, a partir de, né, no livro do Jacó, no prefácio, tem aquele, que agora eu não estou com o livro aqui, que ele fala daquele artista, né, no gueto, de 187 artistas, todos foram mortos, e apenas eu e minha esposa foram poupados, eu me pergunto por quê, né? Eu acho que a gente também está dialogando, né, com esses mundos, esses universos, e com essas indagações para fazer essa montagem no tempo hoje. Meio que isso que eu queria só complementar. E aí, quais são os personagens, né? Ele faz, de certa maneira, Rothbaum, ele traz todo mundo. Ele traz a bruxa, ele traz o Hotmar, que o Goethe mesmo nos deu essa chave, que é o homem do povo, que encarna um judaísmo que improvisa, que é resiliente, que é da rua. Ele traz a Mirelle, que é uma jovem que luta, né, que foge para encontrar o seu amado, e traz o Marcos, que para a gente nessa peça foi muito importante, esse ator, que é um ator engajado, que é alguém de luta, de socialista, comunista, a gente sabe, na peça, aí a gente pediu autorização para o Jacob Rothbaum, a gente foi um pouquinho além e transformou ele num partisã. Então, na peça, ele é um partisã que está lutando, né, para que essas histórias não morram, né, não desapareçam, e lutando contra o nazismo. Mas e isso acontece, por exemplo, na peça, o esconderijo dos partisãs, para vocês visualizarem um pouco a operação que a gente faz, acontece no fosso do Taíbe, essa cena. Então, a luta do Marcos também é a luta pelo Taíbe, a luta pelo teatro. Então, aí os tempos vão se misturando
E nesse sentido que eu acho que a gente consegue presentificar, sabe? Marta, a gente está chegando no final do encontro, então eu queria chamar algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas, e inclusive deixar avisado que a gente tem mais um lugar ainda nessa rodada. Se alguém quiser se inscrever, deixa uma mensagem pelo chat que eu chamo. A gente vai juntar, tá? 3 perguntas, e aí eu te passo a palavra de novo. Isso. E aí, acho que a leitura da primeira cena também, né? Vamos fechar com a leitura. É verdade. Tá bom? Acho que é isso, né? A gente fecha com essa leitura. Tá. Perfeito. Então, vamos lá, Ernesto. Bom, muito incrível, estou muito feliz de estar ouvindo vocês, muito bonito o projeto. Como a Lilian falou no começo, eu estou fazendo parte também dessa Yiddish Trupe, que a gente está tendo esses encontros, e a gente também está nesse esforço de outro jeito de reavivar o Yiddish. Então, mesmo que nem sempre em língua Yiddish, a gente está lendo textos, e estamos trabalhando com muitas mídias, já trabalhamos lendo peça de teatro, com música, com filme, e, enfim, acho que é muito bonito esse exercício, e acho que eu queria convidar vocês da peça, se quiserem participar de um encontro nosso, acho que vão ser muito bem-vindos, e ia ser gostosa a troca. Sem dúvida, seria incrível. Ainda mais que isso nunca acaba a pesquisa, né? Até, provavelmente, mesmo quando depois que estiver pronto, a gente vai continuar investigando, e seria incrível, ainda mais que a gente ainda está em processo. Vamos sim. Legal, acho que vamos pensando, a gente segue em contato. Sim. E aí, bom, sei lá, eu gostei muito que vocês falaram tanto sobre os fantasmas, e eu lembrei muito que tem o discurso do Nobel do Bashevis Singer, que foi um escritor Yiddish que ganhou o prêmio Nobel, e nesse discurso, em um momento, ele fala que perguntam para ele por que ele escreve em Yiddish. E ele fala, eu escrevo em Yiddish porque o Yiddish é uma língua para você falar com os fantasmas. Ele fala que quanto mais morta é uma língua, mais vivos estão os fantasmas, né? E como você convive, como você trabalha. E, enfim, tem contos maravilhosos de fantasma em Yiddish, e acho que soma camadas nisso tudo. Eu queria só comentar, assim, de um projeto pessoal que eu estou realizando, que acho que, assim, para nós, acho que agregaria muito trocar figurinhas com vocês, que eu sou neto de um casal de músicos Yiddish. E minha avó veio da Polônia, era cantora, meu avô era maestro, veio da Romênia, e, inclusive, eles fizeram parte dessa história da Casa do Povo. Meu avô regeu o coral, que foi o coral Schaefer, inclusive regeu a dona Hugueta, que está aqui, e a mãe dela. E, enfim, eu tenho caixas e caixas aqui em casa de material, e eu também estou nesse trabalho arqueológico de mexer, e eu encontrei 10 composições do meu avô, originais. E aí eu tô com um amigo dos Estados Unidos, que é o Alex, que está se formando um clarinetista klezmer, e a gente está em um trabalho de trazer à vida de novo essas músicas. E também estamos nesse processo de descobrir, ir atrás. Enfim, tem muitos materiais, eu tenho cadernos da minha avó em Yiddish. E, enfim, fazer isso aí. Eu gostaria muito de trocar com vocês, de ouvir também dos músicos aí, Juliano, João, como vocês foram, acho que agregar muito a nossa pesquisa. Incrível, incrível. Vamos conversar sim. Nossa, tudo que puder ir enviando, vamos... Ernesto, incrível. Você sabe que o Alex, eu cheguei a sondar ele para tocar, mas ele está em Nova York, então não dava. Que engraçado, coincidência. Mas tem isso um pouco, né? Que o processo dessa montagem, ela também está sendo um processo de criar um arquivo, né? Depois a gente tem muito material, inclusive, que a gente vai poder disponibilizar, né? Então, achei que o processo de criação, e me fez muito pensar, porque, né, nos Estados Unidos, se você pesquisa sobre o teatro Yiddish, tem muita coisa, assim. Sem dúvida foi diferente a experiência lá. Tem um ator Yiddish, o Thomas, eu esqueci o nome, hoje eu estou péssimo de nome, mas que quando ele morreu, em 1930, tiveram 30 mil pessoas no funeral dele, para a gente ver a dimensão da força de um ator Yiddish em Nova York, né? E eu sinto que
é isso, por que eu sei disso? Porque quando a gente vai pesquisar sobre teatro Yiddish ou música Yiddish, parece muita coisa, né, americana e tudo, e eu fico pensando muito como que também aqui a gente, e a Casa do Povo tem feito isso, vocês têm feito isso, e tantas pessoas têm feito isso, mas também a gente possa criar uma memória, né, também, como a gente está fazendo agora, acho que com essa montagem do teatro e da música, né, Yiddish, então podemos nos aliar a isso também. Não, é isso. Muito lindo o projeto, parabéns. E queria dizer que só por tá realizando o sonho da Dona Hugueta já valeria tudo. Sim. Benjamin, se quiser falar. Uma coisa rápida, porque acho que a deixa da Lilian é muito legal. Acho que realmente, já que prometeram, acho que uma leitura da primeira cena vai ser muito legal de ouvir. Mas eu só queria dizer uma coisa muito breve, e de fato, acho que estamos todos aqui no embalo do sonho da Hugueta. Eu sempre prometi para a Hugueta duas coisas, né? Que era remontar o sonho de Goldfaden e colocar o elevador na Casa do Povo. Então, tá meio caminho andado. Mas eu queria trazer uma coisa assim que é curiosa, porque acho que é muito lindo ouvir essa conversa, eu fico muito emocionado, todas as pessoas na batuta da Marta que estão nesse projeto, eu acho que é muito lindo ver como vocês conseguiram realmente incorporar esse universo, né? Porque, na verdade, eu acho que se a gente consegue fazer uma pequena, sei lá, etnografia do processo criativo, a gente vive constantemente à beira do fracasso. Eu acho que isso é interessante de trazer isso, que quando vocês falam, parece que está tão resolvido, fluido, legal e tal, só que é à beira do fracasso. Por exemplo, essa pergunta que a Marta trouxe, que é linda, de como ensinar um judeu. Era impossível ler a resposta do Rothbard, a escrita dele é ilegível. As partituras, também, em grande parte, eram ilegíveis. Então, a gente constantemente lidava com uma espécie de falta, né, de material. E, de uma certa maneira, a gente fez essa falta nessa limonada. Acho que é um pouco isso que é interessante. Entender que a maneira de se relacionar com essa história é também por meio dessa falta. E acho que é um pouco isso que a gente faz na Casa do Povo também. Muitas vezes, eu não sei, outras pessoas que trabalham na casa, a gente se sente um pouco usurpador. A gente sempre se pergunta se os fantasmas ficariam felizes mesmo. Acho que são esses traumas que o Heitor G, já que o Heitor assina Heitor G agora, no Zoom, Heitor Goldfaden, traz aí para a mesa, que a gente está todo mundo assim nessa tensão entre até que ponto estamos conseguindo herdar uma tradição que veio sem testamento, né? E eu acho que isso é muito bonito e muito forte. E eu lembro das primeiras conversas, a gente era muito cru, né? Porque era tudo descoberta, tudo era novidade, né? Do Purim Spiel a referências mais místicas e tal. É impressionante ver como todos vocês, em um ano, conseguiram realmente entrar, habitar e serem habitados por esse universo. Então, kol hakavod, realmente um escolher. Parabéns, é muito lindo ver isso. E algumas vezes, quando eu entro no teatro, eu falei para o Jaya, umas vezes, eu me sentia sempre a Hopke, porque aquela diretora executiva, né, do teatro, e que vem, que fala, não tem dinheiro, vai acabar, né? Eu já falou uma coisa para mim, que me tranquilizou, para você uma anti-Hopke, que você está ajudando a reabrir esse teatro, me deixou mais tranquilo. Mas eu acho que tudo isso faz parte, eu trago isso, não porque a questão de como montar também essa peça é uma aventura aí, sim, mas porque acho que faz parte da aventura. Como conseguir recursos, a gente conseguiu recursos da Casa Polonesa, da Casa Sangusco. Claro, a Dorota Quinta foi a anjo dessa história, né? Que convidou a Marta para ir, que me convidou, depois convidou a Marta para ir na Polônia, que trabalha no Instituto Adam Mickiewicz, lá na Polônia. Então, tem muitas pessoas que entraram e que foram uma espécie de anjos dessa história, não no sentido benjamino, mas no sentido mais ingênuo possível. Mas, afinal, eu acho que é isso que faz a força da peça dirigida pela Marta, que está ainda por vir, né? Então a gente continua à beira do fracasso, é que quando a gente resolveu convidar a Marta, não era porque a Marta tinha uma relação forte com a tradição yiddish e judaica. Tinha outros diretores em São Paulo que tinham uma tradição mais próxima com isso. Mas porque a Marta, depois da montagem da Rosa, ela estava com uma pesquisa que chamava Leste, que ela estava justamente fuçando
essa herança musical, teatral, dramatúrgica do leste europeu. E então a Marta já estava, de certa maneira, habitada por isso. Eu não imaginava pessoa melhor do que ela. Fiquei morrendo de medo que ela pudesse recusar, inclusive. Você quer montar um musical em Yiddish, Marta? Mas acho que foi essa capacidade de realmente... Talvez você já estava no projeto, né, Marta, de uma certa maneira, sempre. Mas acho que de entender que você não fez uma montagem sobre a perda. Acho que isso que é lindo. Não é uma arqueologia que tenta, que se lamenta pelas ausências. Acho que isso que é bonito. É uma arqueologia ousada. Acho que isso é realmente muito forte nessa peça. E daí que o personagem como Marcos, que a gente depois, falando com atores yiddish, como o Rafael Goldwasser e tal, ele falou que era um personagem muito chato. A Marta tornou um personagem muito incrível, porque ela trouxe para a comédia yiddish alguma coisa épica, trágica, e criou uma nova tradição, talvez uma nova tradição, mas uma nova forma de se relacionar com isso, não a partir da perda, não saudosista, mas a partir de uma construção nova, em ficção com o tempo presente, e com pessoas que têm relações diversas com a casa, e acho que isso é muito incrível de ver acontecendo, né? Então, era só um depoimento assim curto para dizer que nós vemos à beira do fracasso. Ainda não sabemos quando vai estrear. Só falar uma coisa a partir do que o Benjamin disse, é importante a ideia do fracasso, porque a gente está nesse maravilhamento e dividindo isso com vocês, mas, sem dúvida, imagina fazer uma criação hoje, né? Já no meio da pandemia. É uma loucura, gente, é uma loucura, mas esse ponto que você traz, Benjamin, sobre a falta, né? Que, sem dúvida, a gente se deparou no início, né? Então, a partir do momento que o Benjamin fala, vamos fazer um musical Yiddish, era, assim, uma coisa, assim, teatro, musical Yiddish. O que é isso, né? Apesar de, como eu sou do teatro, algumas coisas eu sabia, tudo, mas a gente se deparou com a falta muitas vezes nas pesquisas, né? Como já disse, mesmo para ter textos do Goldfaden, é muito difícil, é tudo sempre a gente tentando achar uma informação, né? Sem Elgueta a gente nunca faria isso, mas imediatamente que a gente começou, virou uma abundância. Então, e isso é uma operação um pouco mágica mesmo, e eu acho que, ainda respondendo um pouco a questão da Heloísa, eu acho que aonde a gente se conectou muito forte com o mundo Yiddish, vamos dizer, até mesmo do teatro Yiddish, nós que somos também atores, seres de teatro, né, de arte em geral, por um certo, de certa maneira, pela errância, por um nomadismo, ou que o Michel Louvi fala muito dessa livre flutuação, né, no livro Judeus Heterodoxos, né, de um judeu que ele configura o século XIX, do intelectual do século XIX, sem amarras, e nesse nomadismo, de certa maneira, nessa errância, né, nessa caminhada que não tem fim, a gente conseguiu também continuar, se filiar a partir desse estado de espírito para convocar um teatro Yiddish também que está encaminhado, né? E em algum lugar todos nós nos conectamos com esse sentimento, sendo de São Paulo, sendo filhos de imigrantes, de diásporas diversas, né? Tem 2 atores no espetáculo que são um músico e um ator que são atores negros e são os que mais se conectam com a palavra diáspora, né? Então a peça ela se dá no tempo presente, o mundo Yiddish, na verdade, se torna vivo para a gente, não porque, infelizmente, eu não pude ver uma montagem do teatro Yiddish, não estava lá em 48 com Elgueta, mas ele chega de diversas maneiras, né? Vamos fazer a leitura, então, agora? Heitor, você deu ideia e agora? Você está com isso aí? Eu não sei, eu compartilhar, qual cena? Você está mutado ainda, Heitor. Eu posso compartilhar, só precisa me passar... Não, acho que é mais... Vamos sonoramente. Mas está todo mundo com texto? Todo mundo. Né? Os que vão ler, pelo menos. João. Eu tenho um texto aqui, mas eu não sei se é o mesmo. Eu posso pegar. 2 segundos, está aqui. Oi? Não, precisa de uma pessoa para ler o Oizer, uma pessoa para ler rubrica e eu leio o Hotzmach. Tá fácil.
Então acho que pode ser vocês. Um exemplo, por exemplo, é que nosso roteiro, ele já está na 11ª versão. Porque também é isso, a gente lidou com uma falta e fracasso, que é a peça não pode estrear com o público. Quando a gente soube isso, foi assim, o mundo caiu, né? E a gente ainda tem, né, a miragem que a gente vai estrear nessa videoinstalação, mas que mais para frente a gente possa encenar, porque é diferente, né? Estar com o público. Então, a gente adaptou e transformou num roteiro de filme, né? Então, vocês vão ver a adaptação. O que você quer ler, Heitor? Então, eu sugiro, Martinha, que você leia, como diretora, você leia as rubricas, as que são necessárias, que eu acho que são as que estão no quadrinho. Não precisa, porque são muito cinematográficas, né? Câmera... Então, as que estão no quadrinho são menos cinematográficas, né? Sim, tá. Dentro das margens. E aí, ou o Jaya ou o João lê comigo. Um lê o Oizer e eu leio... Um deles lê o Oizer, eu leio o Rotsmar. E qual cena que você quer? A primeira, Cena 1, a primeira. É em um só uma mostrinha mesmo, ela é curtinha. Em um teatro em Varsóvia. Quer fazer, Podemos? Jaya? Quem vai ser o Pode ler, Oizer? João. É o meu sonho, sempre quis ser o Oizer. Vamos lá. Eu tô pronto. Podemos? Podemos. Vai lá, Martinha. Eu não vou ler tudo, porque é muito grande. Desculpa, gente, calma. Acho que pode começar na escada. Oizer, eu não sei qual versão que eu tô do roteiro. E qual vocês. A gente consegue. Oizer descendo as escadas do Taíbe. A câmera segue ele, que mostra o caminho até a entrada do palco, vivo, com técnicos arrumando a cena, alguns levando araras de figurinos, atores cruzando o palco. Oizer atento, rege a chegada e as movimentações dos cenários, telas, objetos, pessoas, passa pela banda que segue ele. Está ouvindo? Daqui a pouco vai começar. Eu sou o Oizer, sou o ponto do Teatro Yiddish, aquele que sopra todos os textos. E como todos aqui, fazemos tudo ao mesmo tempo. Sai apressado e conduz os cenotécnicos para colocar as grandes telas, pinturas no lugar. Quando eu olho para essa floresta, ela me leva para longe, bem longe, às origens deste teatro. Oizer! Oizer! Onde você está? Eu estou aqui, Rotsmar, estou aqui. Rotsmar, o que foi que aconteceu? Oizer, nada está bem, está tudo terrível, está péssimo. Mas o que foi que aconteceu, Rotsmar? Vodka? Fala logo. Encontrei na rua a senhora Hopke. Ela está vindo para cá. Vamos lá, gente. A senhora Hopke está chegando. Vamos arrumar tudo aqui. Fala logo, Rotsmar. Gwenchiner. Estão dizendo por aí que nosso teatro vai ser fechado. Nossa peça não vai estrear. Não pode ser. Além disso, Marcos está desaparecido. Ele saiu ontem de manhã de sua casa, disse para o dono da pensão que estava indo para o ensaio e sumiu. Desapareceu. Meu Deus do céu, está tudo difícil, muito difícil. Vodka. Até aqui, né? Aí chega a senhora Hopke e etc. Por exemplo, essa coisa, está difícil, está muito difícil, tudo isso não é do texto original, mas eu peguei de um conto do Singer. Então, essa adaptação, a gente, de certa maneira, ela foi né, sendo contaminada aos poucos por outras coisas, né? Então, pequenas expressões, enfim. Gente, que delícia!
né, uma amostra tentadora dessa leitura de vocês. E aí, né, você falando, já me vinha o Sishver total, né? Sishver Tzuzainaid. Tem que ter. É clássico, né? Até Tem é o que nome ter. de um outro espetáculo, o Sishver Tzuzainaid, que também foi encenado no Taíbe, né? Muito legal. Enfim, Su, temos ainda alguma questão, alguma coisa para... Enfim, mais algum comentário? Não, as perguntas terminaram, eu acho que a gente já pode ir caminhando aí para o final do encontro. Eu estou vendo aqui que a gente já está falando de ingressos à venda em breve, e de pessoas que querem vão comprar o ingresso também para ir no Taíbe ao vivo. A gente vai ficar aguardando notícia, né? Assim, seja da videoinstalação, seja quando a gente puder assistir em loco, porque, enfim, acho que é um encanto ver esse trabalho. Acho que a gente que acompanhou um pouco a saga, né? Eu acho que essas histórias das viagens, dos roteiros, dos tempos, do acontece, das errâncias, elas são muito teatrais e muito frequentes, né? Se a gente for pensar nesse universo todo da literatura, né? Esses inesperados dos caminhos. E é muito bonito, né? Poder ver que o processo de vocês é um processo que faz esse casamento, né, Marta? Quando você dizia que você tem o texto do teatro e o metatexto, né, que tem a ver com a própria história, e esse metatexto também é um metatexto que tem a ver com a história da Casa do Povo e com as ambições e os sonhos e os desejos, as impossibilidades, os quase fracassos e os sucessos muitos que a gente vai fazendo, né? Então, enfim, muito querido receber vocês, estou muito feliz, acho que a gente, né, pelos interesses da Naye Itchetrupe, pelos interesses do Círculo, agradecer a disposição de vocês de estarem aqui, da generosidade de compartilhar com a gente esses momentos já, né, das partituras, do que já está pronto de música, essa leitura, essas emoções do fazer, que a gente está percebendo, né, que fica muito viva em quem está com um projeto em andamento, enfim. Acho que é isso. Um sonho para mim é ver o Taíbe funcionando. Assim, eu sempre que eu vou na Casa do Povo, eu desço no Taíbe, mesmo com a lanterninha do telefone, sabe, do celular, porque Então, eu acho que é um grande sonho. Parabéns pelo trabalho. Isso mesmo, e a gente materializando sonhos, né? Acho que até não dá para a gente dizer isso, mas talvez a pandemia veio para colocar mais uma camada de dificuldade, para ver se realmente a resiliência ia a fundo, né? Porque vai se somando, né? O jogo dos obstáculos, né? Mas, enfim, muito bonito ver como vocês estão encaminhando isso. E muito bonito ver o Guetta acompanhando essas realizações. Para a gente é maravilhoso escutar você contando dessas histórias e escutar você acompanhando, ouvir essas partituras virem à vida. É lindo demais também. Olha só, o Guetta mais que acompanhando, ela estava assim realmente nos dirigindo. O primeiro ensaio com toda a banda quando a gente teve as músicas, a gente fez uma videochamada, o Guetta ouviu, aí aprovou, fez uma crítica e a gente vai seguindo. Então ela é a nossa guardiã aqui musical, não como a gente gostaria, né, o Guetta, mas a gente conseguiu ultrapassar os limites físicos e através do Zoom se encontrou muito nesse tempo e foi super importante. Muito bem, o Guetta quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui? Está sem som só. Está sem som, Guetta. Ela está procurando o microfone. Olha, eu estou muito emocionada. Estou muito, muito feliz de ver o trabalho que vocês estão fazendo. E eu só posso dizer,
a Yashikoyer, que quer dizer força, e continuem com isso, porque esse espetáculo é muito importante, o trabalho que vocês fazem, tanto na pesquisa como na música, vai ser uma coisa maravilhosa. Um beijo enorme para todos vocês, e do fundo do meu coração eu estou aqui, o que precisar de mim, eu estou disponível. Fala na pronúncia. Não, tem alguma coisinha na pronúncia de vocês, eu não sei se é o caso de falar aí. Posso falar da pronúncia? Não é Otmar, é Otmar. É. E não é Rotbaum, é Rotboim, porque senão fica muito alemãozado. Desculpa. Maravilhoso. É o Yiddish, né? Maravilhoso, Gueto. Gueto, você sabe que a gente fala o seu nome todos os dias no ensaio. A gente sempre está em algum momento, no ensaio, a gente fala assim, o que o Gueto vai achar disso? Então, você está presente. Marta, por isso que meu ouvido fica pitando sempre, né? Sim, somos nós. Você não tem ideia. Eu estou com vocês sempre, porque realmente vocês estão fazendo um trabalho cultural e de divulgação e de arte extraordinário. E vocês estão conseguindo mesclar ontem com hoje, e dessa forma não vai desaparecer o Yiddish, e ao mesmo tempo vocês estão mandando uma mensagem de agora. E isso é muito importante. Muito importante. Continuem sempre. Um abraço para todos vocês do fundo do meu coração. Então é isso aí, gente. Bom, a gente deve ter agora comecinho de... Vamos anunciar em abril o nosso próximo círculo. A gente está fechando essa programação e a gente dá notícias também do nosso próximo encontro da NAE Yiddish Truppe. Quem quiser estar com a gente, é sempre um prazer, sempre abertos a receber quem quiser falar sobre cultura Yiddish. A gente, enfim, vamos combinar depois, né, Su, se a gente manda pelo aviso do círculo, ou a gente dá um jeito de fazer essa divulgação. De verdade, se vocês tiverem também interesse na divulgação, nos procurar, o pessoal do círculo, a gente faz a ponte também. É isso aí. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Obrigada pela participação, gente. Tchau, Lilian. Beijão. Tchau. Muito Beijo. bom, gente. Grande abraço. Abraço. Obrigadão. Projeto lindo, obrigada. Sei gesund, Hebre. Sei gesund.